Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ícaro. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje no primeiro episódio do primeiro podcast da Yokohama TV. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que vocês já vão saber, o Vitor já vai falar sobre ele. E antes de começarmos, né, a falar sobre tudo que a gente vai conversar aqui hoje, sobre o Karatê, sobre a Yokohama, sobre o cenário do Karatê em Santa Catarina e no Brasil, deixa eu falar para vocês, fazer um pedido para vocês. Primeiro, inscrevam-se no nosso canal. Aqui embaixo, em algum lugar da tela, vai estar aí um botãozinho para vocês se inscreverem no canal. Inscrevam, compartilhem com os amigos de vocês, curtam, comentem. Durante o vídeo a gente vai conversar algumas coisas que vão servir para vocês, para o aprendizado de vocês e para vocês tirarem dúvidas. E se vocês ficarem com dúvidas ainda, comentem mais para que vocês tirem qualquer dúvida nos próximos vídeos, nos próximos podcasts. Hoje o programa é gravado, a gente não está fazendo ao vivo, mas nós nos comprometemos a fazer ele no formato de live. Então a gente vai tocar aqui a conversa sem interrupções ou com o mínimo de interrupções possível, para que a gente toque bem num clima de live. E todo mundo que já fez a sua pergunta lá no Instagram, a gente vai tentar responder hoje com o nosso convidado. Beleza? Antes também ainda de passar a palavra para o Vitor, vou falar dos nossos patrocinadores e apoiadores. Temos como apoiadora a Marmilove Alimentação Saudável. Marmilove vai estar ali na descrição um link. Uma empresa que faz marmitas fitness e low carb. É muito bacana a alimentação que eles providenciam em marmitas que são práticas para o seu dia a dia. Se você quer perder peso, manter peso ou ter uma alimentação de fato mais saudável, entrem ali na descrição do vídeo, vai ter um comentário fixado também que vai ter o link dos nossos apoiadores e patrocinadores. E ali você pode acessar todo o conteúdo da Marmilove, beleza? Temos mais um outro patrocinador, na verdade 2 patrocinadores bem importantes aqui. Vou falar primeiro da Curkume. Também Curkume é um patrocínio que é recente, a gente fechou parceria com eles pouco antes de começar o podcast. E é um extrato natural que serve para dores. Nós que somos praticantes do Karatê, alguns mais novos, alguns mais velhos, mas todos com algum desgaste, né, em razão dos treinos, sentimos dores articulares ou eventualmente dores musculares, às vezes pelo excesso de treino. Se você precisa recuperar, né, mais fácil e ter um aditivo natural, que não é um remédio, é um produto natural, um extrato de cúrcuma, gengibre e colágeno. É um extrato natural, então acessa no link da descrição, você vai ter acesso ao Curkume, que é um excelente remédio para isso. Não é um remédio propriamente registrado na Anvisa como remédio, ele é um aditivo natural, que pra gente é muito bom, né? Aditivo natural, a gente não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum tipo de problema. E por fim, a gente não podia deixar de falar do nosso patrocinador master, a Zanshin. A Zanshin, a gente está com vários, tá todo mundo aqui paramentado com produtos da Zanshin. A Zanshin é uma das maiores fabricantes de kimonos do país. Não tem nem o que falar. Se você pratica Karatê aqui no Brasil, você já ouviu falar da Zanshin. A Zanshin tem uma longa trajetória aí no cenário nacional, produz kimonos de altíssima qualidade. E eu sempre gosto de falar do meu caso particular. Eu tenho um kimono da Zanshin que tem 16 anos. E eu uso ele ao menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana. E ele está lá inteiro, intacto e funcionando 100% para os treinos. Claro, já não é mais homologado, né, para as competições, mas eu uso ele pelo menos 2 vezes por semana, porque são produtos de altíssima durabilidade e com um custo bacana. E se você acompanha a gente aqui na Yokohama TV, utiliza o código de desconto YOKO10 e você vai ter 10% de desconto no site da Zanshin. Tudo lá na descrição, lá nos comentários fixados. Beleza, pessoal? Já falei bastante aqui. Antes de continuar, deixa eu entregar. Eu vou deixar aqui separadinho para quando a gente apresentar o nosso convidado, a gente entregar para ele o nosso kit da Zanshin, beleza? Então eu vou passar a palavra para o Vitor. Vitor, por favor. Fala pessoal, a gente já se viu alguma outra vez aqui pelo YouTube, né, nos nossos reacts. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada depois lá nos nossos vídeos, a gente comenta algumas lutas, algumas situações do Karatê, beleza? Então hoje eu quero apresentar com muito prazer, no nosso primeiro podcast, uma pessoa mais do que especial. Para mim, principalmente, né? Essa pessoa é o Célio. Para quem não conhece, o Célio, ele é o fundador da Yokohama, né? Ele começou lá no chão bruto, lá na Associação de Moradores, né? E hoje ele tem praticamente um império aí, com mais de 10 professores espalhados por toda a região de Joinville e proximidades, né? Então, eu vou passar a palavra para o Célio. Célio, seja bem-vindo ao nosso podcast. A palavra é tua. Olá, comunidade do Karatê. Estamos aqui hoje nesse podcast. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho da história da Yokohama. Todos esses anos, 30 anos que a Yokohama está fazendo agora, né? Dia 12 de maio de
93 nós fundamos a Yokohama. E agora em maio nós vamos fazer 30 anos formando karatecas, formando pessoas do bem, formando campeões, formando professores, profissionais de educação física, que trabalham nas academias, trabalham aqui na cidade e até fora da cidade também. Então é um prazer estar aqui e contar um pouquinho dessa história que começou lá na Coab do Aventureiro. Começou primeiramente, eu comecei a treinar o Karatê em 1988, com o professor Agostinho da Silva, no Centro Social Urbano do Iririú. Esse grupo ele fazia parte da Associação Olímpia de Karatê. E após um tempo aí de treinamento, nós tínhamos uma pessoa muito visionária no grupo que treinava com a gente, que era o senhor Ivanor Olegário. O Ivanor Olegário hoje é um dos maiores empresários do Brasil, na área de oficina, de reparo e lojas de automóveis. Então ele tem lojas aí em todo o estado. Hein? E ele, como um empresário na época, visionário, ele um dia me chamou o professor Agostinho da Silva, o Cristóvão, que hoje está com a gente desde a fundação, e disse assim, vamos formar um grupo aqui, vamos formar uma associação de Karatê aqui no bairro Aventureiro e vamos organizar esse grupo. E aí na época ninguém tinha grana, ninguém tinha dinheiro, nós éramos todo mundo raladão, ele também. E aí nós fizemos uma rifa, arrecadamos o dinheiro, chamamos o contador, que inclusive é a mesma empresa de contabilidade até hoje, e fizemos o contrato social, fizemos a primeira assembleia, a posse de diretoria, e inclusive ele foi o primeiro presidente da associação Yokohama. Aí depois, numa segunda gestão, eu fiquei como presidente, depois veio o seu Zumiro Cipriani, que era pai de karateca, e foi karateca também, treinou karatê também, um pouco antes ainda, né, da fundação da Yokohama, e ficou 12 anos como presidente. E agora nós já estamos com o professor Cleito Roberto Pereira, que foi aluno nosso desde o começo, e hoje ele já está na segunda gestão como presidente, e a Yokohama está aí. E formou muitos profissionais excelentes, profissionais, professores de karatê. Nós temos hoje professores na cidade toda atuando, em núcleos de rendimento, em dojos, né, de karatê, nas duas academias da Yokohama, uma no Aventureiro e outra no Jardim de Yu. Temos professor em Araquari e temos também os nossos projetos sociais, que são muito importantes. Na Zona Sul tem 2 escolas, no Vila Nova também, no Aventureiro 2 escolas, atendendo a comunidade, dando a oportunidade das crianças conhecerem o karatê, conhecerem essa modalidade, e às vezes elas não teriam essa oportunidade, né, de o pai levar eles até um dojo para matricular eles, né? Teria que pagar, e às vezes o pai não teria essa condição. Mas a gente dá essa oportunidade para essas crianças, para elas conhecerem o karatê. E muitos dali acabam indo para os dojos depois, para fazer, né, um treinamento um pouco mais avançado, aí já pensando em ser atleta, pensando em seguir aí no karatê, né? E ali desses projetos sociais sai muita gente boa. Sim. Sai muito atleta bom e professor também. Sai professor desses inícios de projeto social. E a gente faz isso desde o início da Yokohama, a gente faz esse trabalho, né? Muito bacana. E assim, ó, como é que foi a motivação de começar o karatê? O que te levou a procurar essa modalidade? Porque todo mundo sabe que o Célio faz karatê. Eu, por exemplo, quando eu nasci, ele já era faixa preta, né? Então, faixa preta. Em 96 eu me formei faixa preta. E é engraçado porque essa história eu acho que nem eu sei, porque não é uma coisa que a gente costuma perguntar para ele, né? A gente está acostumado a perguntar questões técnicas, enfim. Então, o que te motivou? O que te levou a procurar o karatê? Assim, ó, quando a gente era criança, né, assistia algum filme de luta, de arte marcial. Existiam filmes bons, assim, eu não lembro o nome dos artistas mais, porque já faz muito tempo isso. Mas será que não era o Bruce Lee, né? Então isso eu já tinha vontade desde criança de fazer. Só que na época era difícil, não tinha karatê no bairro, karatê na escola, karatê do lado da tua casa. Como hoje tem, e isso foi uma coisa que eu quis fazer, de dar oportunidade para todos os nossos faixa preta, os nossos alunos que foram se graduando, para eles iniciarem um trabalho também,
e fazer com que o karatê fosse conhecido na cidade e que chegasse próximo das pessoas. Fosse popular, né? Fosse popular. E não... Quando eu comecei a treinar karatê, nós tínhamos uma escola de karatê aqui no centro, que era ali num posto de combustível, que existe até hoje, o posto de combustível, que era do Sensei Mário. Daí tínhamos a Associação Olímpia, que era no centro também. Já com o professor Galo? Não, era o professor Renato Caetano, fundador ali da Olímpia. Depois, o Renato era da o Olímpia. Renato ele era o fundador, foi o fundador. Depois o Renato ele foi presidente da federação e aí o professor Evaldir assumiu a Associação Olímpia, que até hoje ele toca essa associação. E a Yokohama era um braço da Associação Olímpia, lá no bairro Aventureiro, no bairro Iririú, na verdade, no Centro Social Urbano do Iririú. E aí foi ali que eu comecei a treinar karatê. Motivado pelos filmes, pela arte marcial, mas só pude fazer isso quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava, eu estudava e eu consegui daí pagar a minha mensalidade para eu treinar o karatê. E isso era um sonho meu, de dar essa oportunidade para a criança, para ela poder fazer o karatê gratuito, ter essa condição de aprender essa arte marcial gratuitamente, que é os projetos sociais que a Yokohama tem hoje. Fora os núcleos de treinamento, que aí, claro, lá tem toda uma estrutura, tem que pagar aluguel, tem, né, ou se não é alugado, é próprio, mas é um investimento alto. O professor também precisa sobreviver, né? O professor precisa sobreviver não, viver do karatê, né? Ser um profissional do karatê, que nós hoje temos excelentes profissionais do karatê. O professor Cleito Roberto Pereira, que é o presidente, o professor Sidney Maciel, que é técnico da seleção brasileira, o professor Cleito é árbitro internacional, é diretor de arbitragem da federação, né? E eu não me apresentei ainda, né? Eu sou faixa preta sexto dan de Shotokan, de Karatê Shotokan, sou diretor técnico do clube, da Associação Yokohama, sou diretor técnico da Federação Catarinense de Karatê. Então, nós tivemos um crescimento ao longo dos anos muito grande, a Yokohama cresceu demais, a Yokohama hoje, com os projetos sociais e os alunos que fazem treinamento nos centros de treinamento nosso, nós temos aí 800 alunos praticando karatê. Então é um número bem expressivo. E sempre tem como alcançar mais no karatê, né? Sempre que tem como ganhar mais espaço, trazer mais professores de qualidade, mais alunos. Sempre. Inclusive esse ano nós formamos no ano passado mais 2 garotos aí que entraram agora para a faculdade, já estão fazendo a faculdade de Educação Física. Outra coisa que eu sempre estimulei todos os professores nossos para que façam a Educação Física, para dar aula de karatê, a lei do CREF permite que você dê aula de karatê, se você for faixa preta, não tem problema. Mas foi sempre uma coisa minha de incentivar eles a estudarem. Todos os nossos professores, 90% dos nossos professores são formados em Educação Física. Até porque o karatê é a parte técnica, mas tem a parte física do negócio que o cara precisa entender para não ferrar com a galera. Como é que um professor que não passou pela faculdade vai ter condições de dar um treinamento de rendimento, de preparação física para o atleta? Como é que ele vai formar esse atleta com qualidade, de uma forma que ele não se machuque, não se lesione, se ele não tem esse conhecimento, se ele não passou pelas cadeiras da faculdade. Sim. Então precisa estudar muito e tem que estar estudando sempre. Incentivo, inclusive o Vitor se formou, já 3 meses depois eu disse: Vitor, e aí? E a tua pós-graduação, quando é que você vai começar? E aí ele já começou e já terminou. Então assim, por mim ele faria mestrado, doutorado, ele teria que continuar estudando. Eu acho que eu estudo a vida toda o karatê. A vida toda. E cada treinamento que eu dou é um aprendizado. E cada treinamento que eu estou lá ensinando, eu estou aprendendo. Eu estou desenvolvendo coisas estou vendo coisas que eu não enxergava há um tempo atrás. Então, assim, o karatê ele é infinito no conhecimento. As pessoas que amarram, às vezes, uma faixa preta, né? O professor amarra uma faixa preta e tal, e aí ele para de treinar com o seu mestre, ele acha que ele já chegou no máximo, e ele está errado. E nós aprendemos com as crianças, nós aprendemos no dia a dia, dando aula, e feliz daquele professor que ensina e aprende aquilo que ele ensinou. Então ele está num estado de crescimento ainda. Professor, vou fazer uma interrupção aqui para lhe entregar o que a Zanshin mandou para o senhor, nosso primeiro convidado. Posso falar um pouquinho da Zanshin? Com certeza. Claro.
Marquês, Moacir Marquês. Moacir Marquês é meu amigo no Karatê há 30 anos. Inclusive eu fui técnico com ele da cidade de Brusque durante 6, 7 anos dos joguinhos. Ganhamos títulos pela cidade de Brusque e tudo. E é um irmão que eu tenho no Karatê. Ano passado ele veio treinar comigo para fazer o exame de quinto dan dele. Foi lá, fez o exame dele, foi muito bem no exame, foi aprovado. E é um irmão que eu tenho no Karatê, um irmão do Karatê. Agradeço aí o presente que eu recebi aqui, olha só. Inclusive, Marquês, manda pra gente uma dessa, eu gostei dessa camisa aí, bonita, eu quero uma igual. Bem bonita. A gente tá com essa aqui também. Ó, Marquês, eu tô correndo o risco de ficar sem a camisa, Marquês, aqui. Já vou guardar, Marquês, que eu já vi que... Eu achei que era igual a nossa, eu já vi que tem gente de olho na minha camisa aqui, Marquês. Obrigado pelo presente. Moacir Marquês é um grande irmão. Pessoal da Zanchin, muito obrigado. E não é à toa que a Zanchin tem o sucesso que tem. Ela tem o sucesso que tem porque ela tem um karateca de paixão lá, com um cara que foi campeão do que ele quis ser campeão, treinou muito karatê. E além do karatê, ele é faixa preta, eu acho, de judô, se não me engano, é marrom ou preta de judô também. Então, assim, os kimonos dele têm qualidade porque ele sabe o que ele está produzindo. Ele usa. Ele tem, eu acho que também a linha de judô, a linha de taekwondo. Ele tem linha de judô, taekwondo, jiu-jitsu, ele tem todas as linhas lá. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Porque ele usa o que ele está fazendo. A Zanchin também tem 30 anos, assim como a Zanchin fez 30 anos no ano passado, inclusive eu fui na festa de 30 anos da Zanchin. E ele foi um convidado seleto dele, não imagina, eu não deixaria de ir nunca nessa festa. E fiquei lá em Brusque, lá com ele, lá 2 dias, comemorando aí o aniversário da Zanchin. E é uma empresa que eu posso indicar para qualquer um que queira comprar o seu kimono para começar no karatê, para ser atleta do karatê. Com certeza, usei muito Zanchin, uso Zanchin e posso indicar isso para as pessoas. Essa marca. Tinha comentado ali que tu faz um monte de, além de dar aula, né? Faz um monte de questões administrativas dentro do karatê, tanto na federação quanto no clube. Como é que é a organização isso na tua rotina? Porque além de karateca, tu também é corretor de imóveis, né? Eu consigo fazer algumas coisas aí durante o dia porque eu tenho uma agenda bem organizadinha, né? Mas eu sou corretor de imóveis também, né? Nós temos uma imobiliária, Agostinho Corretor de Imóveis, há 33 anos que eu estou nessa área aí também. Quase que comecei tudo junto. Praticamente eu comecei tudo junto, né? E durante o dia eu administro a imobiliária e cuido de alguns assuntos do karatê, né? Pertinentes ao karatê. Imagina, nós temos uma escola com 18 professores, então nós temos bastante demandas para corrigir. Tenho a diretoria técnica da federação que eu também organizo juntamente com a federação e sou o técnico da cidade de Joinville, juntamente com o professor Cleiton, o professor Sidney e o professor Leandro, da equipe de joguinhos. Nós treinamos eles para buscar aí os resultados para a cidade. Eu sou como técnico dos joguinhos, eu não estou contando aí título de Olesc, Jogos Abertos, vice-campeão, não. Estou contando título de joguinhos, como técnico, meu. Eu tenho 11 títulos como técnico de joguinhos. Que, inclusive, no começo, a gente, que é da Yokohama, participava lá por Brusque com o Marquês, né? Exatamente. No início aí da minha carreira como técnico, eu fui técnico de Brusque. Fui campeão por Brusque. E aí, quando eu fui campeão por Brusque, Joinville me contratou para ser técnico da cidade. E nessa eu consigo organizar, todas essas demandas aí. Mas com agenda, né? Com agenda, a agenda às vezes ela é rigorosa, às vezes ela é apertadinha, mas eu consigo. E à noite eu tô lá, boto meu kimono, é o momento que eu vou ensinar e aprender, é o momento que eu consigo relaxar, realmente eu desligo as chavezinhas todas e ligo só aquela chavezinha do professor e vou para dentro do dojo com as crianças e com os adolescentes, os adultos, e isso é uma coisa que eu saio de lá com a minha mente boa, bem zerada, para estar pronto para outro dia e vamos enfrentar aí esse dia a dia aí que é bom demais. Ótimo. A gente já falou um pouquinho, e eu acho que se a gente deixasse o podcast fluir, a gente ia ter conversa para mais de 2 dias. Hora aqui, 2 dias. 2 dias. Mas eu quero já aproveitar e fazer uma pergunta que a gente já estava se fazendo antes, em relação a como que foi essa evolução da Yokohama para se tornar uma referência. Porque hoje quem faz karatê, quem conhece, sabe, pelo menos no cenário das regras da WKF, né, quem conhece as competições nacionais conhece a Yokohama, sabe do tamanho que é a Yokohama em relação às competições. Como que tem sido isso
esse desenvolvimento da Yokohama como um desponte, né? Como uma academia de ponta, uma associação de ponta nas competições também, tanto no cenário regional, quanto estadual, quanto nacional. Como que isso tem ocorrido? Ícaro, a evolução da Yokohama ela aconteceu desde o início, a partir do momento que eu comecei a formar faixa preta, faixa marrom, faixa preta, eu comecei a estimulá-los, aqueles que eu via assim que tinham o perfil para ser um professor de karatê, um técnico de karatê. Então eu comecei a estimular esses garotos ali a se formarem para ser um bom professor e fui formando eles aos poucos. E às vezes demora, não é de um dia para o outro que você forma um bom profissional, né? E aí a evolução foi acontecendo. Então hoje, como eu falei, eu tenho 18 profissionais trabalhando. E dentro desses 18, alguns têm uma característica, ele é mais voltado ao comitê, ele gosta mais do comitê, ele tem um talento para desenvolver o comitê, as técnicas do comitê, as estratégias de luta, né? Ele desenvolve bem isso. Outros têm mais habilidade para ensinar o kata, para desenvolver um atleta de kata. Então, aí cada um no seu quadrado. Sim. Forma onde um time, né? Isso forma um time, é a receita do sucesso do bolo. Cada um especialista no seu... Cada um. Na Não adianta sua eu área. pegar um professor que ele tem o talento para o comitê e eu querer fazer ele gostar do kata, ensinar o kata. Não. Ele ensina o comitê bem e ele vai desenvolver ali o comitê. O outro já tem um pouco de talento ali para o kata, a gente vai desenvolver ali o trabalho dele de kata. Então, assim, nós temos dentro da Yokohama isso. Os fundamentos. A gente treinou muitos anos com bons professores, né, tanto do comitê, quanto do kata, quanto dos fundamentos. Eu treinei muitos anos com o sensei Takashi Shigeda, que agora já faleceu, né? Sim. Treinei com o professor dele, o sensei Tomei de Ito. Tive a oportunidade de conhecer o professor dele e treinar com ele. Então, as nossas raízes do karatê são muito puras, assim, vem lá mesmo do karatê Shotokan original lá de Funakoshi. E é isso que a gente mantém, essas raízes. A Yokohama não é só uma escola de karatê que forma campeões, não. Se for só isso, é pouco. Eu nem quero. A Yokohama é uma escola que forma cidadão, que forma campeão, um bom cidadão, disciplinado, que segue as regras do karatê, o dojokun do karatê, o nijokun do karatê, que é o lema do praticante, os mandamentos do karatê, que segue isso, tenta ser o mais correto possível. Então a gente está ali para formar um campeão e formar um cidadão. Um campeão para a vida, né? Para a vida, um campeão da vida, que não vai chegar aos 25 anos e vai estar dentro de casa depressivo. Acontece muito isso hoje. Tem alguma história assim que... De alguém, Superação. não precisa identificar, né, falar nome, mas alguma história assim que te toca ao lembrar, assim, por exemplo, essa pessoa aqui ia ser um Zé Ninguém, Tem uma história bem recente agora, de um menino que na pandemia, ele classificou para a seleção brasileira, e aí chegou na pandemia e não teve mais as competições, parou tudo, e ele ficou sem treinar, porque a gente não podia dar treinamento de luta, estava proibido, e nós ficamos ali dando um treininho de kata, de kihon, mantendo distanciamento, e foi bem difícil esse período aí da pandemia. E ele se afastou do karatê. E aí eu comecei, como eu ando na rua muito, né, corretor de imóveis, então eu andava muito na rua, daí um dia vi ele com uma turminha, andando de bike, outro dia encontrei ele lá numa esquina, com a mesma turminha, e assim eu comecei a não gostar do que eu estava vendo. E daí eu chamei o pai dele, e disse, pai, tem que dar uma olhada. Ele está andando aí com algumas companhias que talvez não sejam tão boas. A gente precisa olhar isso aí. Aí o pai, pois é difícil, né, professor? Não, tem que olhar. Daí o pai também é karateca, né? Daí chamei o menino para conversar. Aí conversei com ele. E aí eu chamei um faixa preta meu, que quando tinha 15 anos também estava meio sem norte, assim. Daí a gente norteou ele e ele foi um dos melhores atletas dos joguinhos, dos jogos abertos, brasileiro, fez equipe com o Cleito, com o Sidney, foi um exemplo assim de atleta, né? E aí esse rapaz hoje ele tem uma empresa de engenharia, né? Daí chamei ele, olha, precisava que você conversasse com esse garoto, contasse a tua história do karatê para ele, levasse ele para conhecer o teu trabalho, quem sabe ele se apaixona, né, por essa
essa área, né? E isso aconteceu, o garoto andou com ele uns 2, 3 dias lá, conhecendo o trabalho dele. E aí, por incrível que pareça, esses dias eu estava conversando com ele, perguntei para ele, daí rapaz, tu já decidiu o que tu quer fazer aí no teu futuro? Tu vai fazer faculdade do quê? Aí ele disse, professor, eu estou trabalhando numa empresa de engenharia e arquitetura e eu quero fazer arquitetura. Eu quero ficar nessa área, estou gostando bastante. E hoje, ele entrou para a seleção brasileira novamente, vai disputar o Sul-Americano agora, está treinando bem, está disciplinado, está organizado, assim, ele deu um start assim, na vida dele. Então, é um exemplo que eu poderia deixar aqui, né? Mas esse é o nosso intuito na Yokohama, é de formar um campeão, mas formar um cidadão também. Não adianta só formar um campeão, é pouco. E ele mesmo na seleção brasileira, ele ainda trabalha. Quantos anos ele tem, mais ou menos? Ele tem 17 anos agora, vai fazer 17 anos. Ele trabalha meio período nessa empresa de arquitetura e estuda, treina o karatê. Então ele está com o tempo dele todo envolvido em coisa boa e está sem tempo de pensar em besteira, né? Então, o karatê como uma atividade para as crianças, aí os pais que quiserem levar os seus filhos, leve seu filho para o dojo. Se o seu filho estuda de manhã, leva ele para treinar karatê à tarde. Envolve ele no esporte. Aí ele vai ter competições, ele vai ter treinamentos extras para as competições. Ele vai querer buscar. Ele vai querer buscar resultado. E aí você vai formar um campeão para a vida. Porque ele não vai se apertar na vida dele depois que ele tiver algum obstáculo, alguma dificuldade, algum enfrentamento na vida. Não enfrentamento de luta propriamente dito, mas enfrentamento do dia a dia. Porque a vida de todo mundo é um enfrentamento. Você sai todo dia de manhã para a luta da vida diária. Então você não pode desistir. E no karatê, o karatê é um esporte de superação o tempo todo. Sim. Você está sempre chegando no teu limite, aumentando, buscando outro resultado, e sempre você está vencendo primeiramente você, para depois você vencer um adversário. Então, isso vai forma um cidadão diferenciado. Eu acredito que agora, fim de semana, a gente teve a competição Série B, né, do Catarinense, e acredito que ali, onde a gente vê a maioria começando na competição pela primeira vez, né, sentindo pela primeira vez como é estar na quadra, dá para perceber bastante essa necessidade de evolução, né, porque às vezes o resultado não sai como desejado, às vezes as circunstâncias não são adequadas, mas eles voltam para melhorar. Aí você vê o atletazinho lá, às vezes, primeira competição dele, nervoso, né? E ele não chega lá e não consegue ter um rendimento ainda, né, tão bom. Aí na segunda-feira eu sempre faço um apanhado de informações com eles, né? E aí, como é que foi? Como é que você se sentiu lá na quadra? Qual foi a dificuldade que você teve? Você ficou nervoso? E aí eles acabam contando pra gente. E assim, são tantas os medos que eles aprendem a vencer. E não é só para isso, né? É para tudo. E aí esses medos, quando eles aparecem na vida, fica mais fácil de vencer. Fica mais fácil de você superar os medos. Porque nós temos os medos. Todo mundo tem medo. Ou mais ou menos nós tem. A gente só tem que encarar o medo, enfrentar ele e vencê-lo. Ponto. Sim. E eu vejo por mim assim, né? A gente aprende também a criar sonhos cada vez maiores, né? Na época que eu estudava, eu via que a galera às vezes só estudava, ia para casa, assistia uma TV, brincava, enfim, mas não tinha nenhuma ambição, né? E desde pequeno eu fui treinado a ter ambições, grandes ambições, né? Agora eu fui campeão estadual, eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ser campeão pan-americano, sul-americano. A gente está sempre buscando essa ambição. E depois que acabou meu período competitivo de atleta e tudo mais, continuou a ambição, só que essa ambição para a vida, né? São outras, né? Sei lá. Não é aquela ambição, a ganância. Não é ganância, de melhorar exatamente. Hoje eu consigo, sei lá, dar aula de karatê, amanhã eu quero dar aula de karatê para 2 turmas, eu quero ajudar mais a minha criança, eu quero, enfim, né? A gente está sempre buscando alguma coisa. Quando a gente consegue conquistar o que é comum ali, a gente vai ampliando, né, esse horizonte, esse patamar. Eu acho que o karatê, não sei se todos os esportes, mas para mim o karatê foi isso. Não sei se para ti a mesma coisa. Da mesma forma, né? Cada um tem a sua O Vitor foi vice-campeão sul-americano, foi vice-campeão pan-americano, né?
E aí depois ele foi estudar, fazer faculdade, trabalhar, normal, né? Normal. Uhum. Mas é isso mesmo, tá? Você conquista um estadual, você classifica na seleção catarinense. Poxa, eu tô na seleção catarinense. Aí você vai pro Campeonato Brasileiro. Aí você vai lá e conquista o Campeonato Brasileiro. Poxa, eu fui campeão brasileiro. Pô, eu vou tentar uma vaga para a seleção brasileira. Eu quero mais. Aí vai lá e conquista a vaga para um sul-americano. Aí vai no sul-americano e fica entre os 3, classificado para o pan-americano. E assim vai. E isso é bom. Sim. Isso molda no atleta um cidadão diferenciado. Depois na vida ele também vai ter planejamento, objetivo para conquistar o que ele quer. Inclusive, as competições obrigam o cara a se virar, né? Se virar. Ganhou o Sul-Americano em fevereiro, abril ele já tem que estar no Vou contar uma Pan-Americano. história então para vocês aqui rápida, do Vitor e do Leandro e do Lucas. Eles conseguiram a vaga para o Sul-Americano. E agora custava na época R$25 mil para os 3 irem. Onde que era a competição? Catar em equipe, ou ia os 3 ou não ia ninguém. Colômbia? Na Colômbia. Aí eu ganhei as passagens aéreas. E aí fizemos um carreteiro, 400 carreteiros a gente fez. E vendeu e conseguimos a grana para eles irem pro Sul-Americano. Só que eles foram pro Sul-Americano e ficaram vice-campeão. E aí eles classificaram pro Pan-Americano. Só que era um mês e meio depois. E com um outro custo Com outro custo alto, de mais ou menos 25 mil para os 3 irem. Dava 50 mil as duas. E aí a gente, eu acho, novamente, ganhamos as passagens aéreas. A gente conseguiu um patrocinador na época de uma empresa de viagem. Ganhamos as passagens, aí fizemos outro carreteiro lá, 400 carreteiros de novo, e fomos corremos atrás de apoiadores, e lá eles foram novamente para essa competição. E assim, a Yokohama formou não só os 3 que eu citei aqui, muitos atletas. Isso acontece todos os anos com muita gente, né? Eu não vou falar nome aqui, porque daí eu vou estar, né... Sempre vai ficar alguém para trás. Vai ficar alguém para trás e eu não quero deixar ninguém para trás. Mas a Yokohama tem um cartel aí de atletas com resultados internacionais fantástico. Campeão brasileiro, milhares. Estadual, daí não precisamos nem entrar no mérito. Né? É incontável. Então, nesse final de semana nós disputamos o estadual aqui, fomos campeões do Catar e vice no comitê. Né? Na primeira etapa do A, da divisão especial também, o resultado foi esse. Mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos ganhar o do comitê também. Então no próximo nós já vamos com um time reforçado aí para a gente ser campeão. E sempre foi assim. Sempre foi assim. De 1996 para cá, que a gente começou as competições com mais frequência, nós sempre mantemos aí o pódio entre as 3 equipes, a gente não baixa disso aí. Recentemente entre os 2, né? Recentemente entre os 2, que nós temos uma equipe de Blumenau que é muito forte, né? E a gente está sempre com eles ali, a briga é ali pau a pau, né? Medalha a medalha. Fomos campeões brasileiros agora na fase regional aqui em Joinville. Sim. Classificamos 12 atletas para a seleção brasileira, 40 atletas para a final do brasileiro. Em 2019 nós fomos campeões brasileiros. 2020 e 2021 não teve por causa da pandemia. 22 nós somos vice-campeão brasileiro. Então assim, nós estamos aí no... E no brasileiro são muitos clubes brasileiros. 2019 420, né? Nossa, entre 420. 2022 182, se não me engano agora, se não me falha aí a memória. Então nós estamos aí no pódio do brasileiro, representando Santa Catarina, representando bem o estado, a cidade e o karatê da Yokohama, a nossa equipe toda. Sim. Nossa equipe é muito grande, né? Agora a gente está migrando, né? Inclusive esse podcast faz parte disso, do nosso projeto que surgiu das nossas conversas já de transformar a Yokohama, não transformar, mas agregar a Yokohama os meios digitais, né? Não sei se tu tem algum comentário para fazer a respeito dos nossos projetos que a gente está lidando aí. Então, a Yokohama ela veio para levar a associação Yokohama, né, e a Yokohama Group, são coisas distintas, mas a Yokohama Group veio para levar a Yokohama, a associação, para lugares onde hoje ela não consegue chegar, né? Que é uma motivação do Célio, levar para as escolas, enfim,
né? E hoje a gente tem essa ferramenta que é a ferramenta da internet. Uhum. E a gente pode não levar só para as escolas, mas levar para outros professores, levar para outros estados, outros países, outros praticantes, né? E essa ideia surgiu numa conversa informal, vocês dois estavam lá conversando, Sim, né? sim. E aí eu me meti no meio, enfim. Enfim, né? Não sei o que eu poderia acrescentar aqui, mas... Eu acho que a ideia principal da Yokohama, do Yokohama Group, né, é uma palavra que está muito, eu não gosto muito dela, mas que se utiliza muito, a democratização do ensino, enfim, mas não é exatamente isso. É garantir que o legado seja transmitido, né? Uhum. Não adianta nada a gente ter um grupo forte e, por exemplo, quantas pessoas aqui de Joinville, né, ou do estado, que são de fora do Karatê, sabiam que em Joinville nós temos uma associação do tamanho da Yokohama, com a importância que a Yokohama tem no cenário nacional, que em Blumenau tem outra associação importante no cenário nacional, que em Santa Catarina, de uma forma geral, tem. E a gente não tem conteúdo de Karatê na internet. A gente acha, como a gente estava pesquisando, né, sobre podcasts, enfim, então a gente acha lá um podcast de um atleta que foi entrevistado no podcast do fulano de tal, um atleta que foi entrevistado no podcast da cidade, mas não existia um produto feito de karatecas, para desenvolvimento da arte, né? Sim. Eu acho que esse é a tonalidade do... E outra coisa, né? Tem muita coisa na internet, mas de boa qualidade, pouquíssimo que se aproveita. Então, esse também foi uma ideia do projeto, né? De nós levarmos conteúdo de qualidade para os karatecas na rede social, que isso é infinito, isso chega em lugares que a gente nem imagina, né? Então, é por isso que nasceu a Yokohama Group. Muito bacana. Eu acredito que a gente poderia fazer algumas das perguntas que o pessoal mandou pra gente no Instagram. Sim. Então, a gente deixou lá aberto na caixinha de perguntas no Instagram da Yokohama Group. Nós deixamos uma caixinha de perguntas. Eu tive que acessar só as últimas que a gente conseguiu observar antes de começar a gravação. Agora a gente já não está conseguindo ver as em tempo real, mas eu tenho aqui algumas perguntas. Quer começar fazendo as perguntas daí? A primeira pergunta, ela é uma boa pergunta, inclusive, né? Porque a gente tem... Quantos professores são? 16? 18 professores. E às vezes o pessoal fica meio em dúvida, né? Poxa, tanto professor assim, como é que funciona, né? Essa logística aí para treinar, enfim. Então a pergunta é a seguinte: é possível ter intercâmbios entre as academias da Yokohama? Ou seja, é possível que um atleta que treina com o senhor vá visitar outro professor da Yokohama para conhecer os atletas, o professor e tudo mais? Sim, é possível. O atleta ele só tem que comunicar ao seu professor. Olha, amanhã eu gostaria de fazer uma visita lá no dojo do professor Mário, do professor Cristiano, do professor Leandro, lá da professora Joyce no Vila Nova. Eu queria ir lá visitar eles, fazer um treinamento lá com eles. Só comunica o seu professor, vai até lá, faz o treinamento, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Nós temos excelentes professores e esse intercâmbio é uma coisa interessante, porque cada professor tem a sua didática de ensinar. São todos do mesmo grupo? Sim. Mas você sempre aproveita alguma coisa de um outro professor. Às vezes a mesma coisa que o teu professor está te falando há bastante tempo, você não consegue assimilar e aí o outro professor fala de um jeito diferente, a mesma coisa. E você assimila e dali para frente vai embora. E isso acontece bastante. Isso acontece muito. É a questão da linguagem, né? É a linguagem. E assim, até o fato de você ir em outro local diferente, sair da zona de conforto, né? Você já chega lá com a tua mente mais aberta para o aprendizado, parece que você se abre. Isso acontece com a gente também. Sim. Então, esse intercâmbio pode existir, existe, desde que seja organizado e cada um, né, cada professor faça o seu trabalho, sem problema nenhum. Eu vou para a segunda pergunta aqui. É uma pergunta sobre os atletas PCD. Os atletas PCD já estão se destacando no cenário nacional e, quem sabe, em breve no internacional? Como o senhor avalia isso, a participação dos atletas PCD nas competições? Nós temos o Jackson, que já é uma figurinha carimbada aí no Brasil. Ele está há muitos anos com a gente, é faixa preta já. E ele foi campeão brasileiro ano passado, esse ano ele já está classificado de novo, vai novamente para o brasileiro e ele não perde um campeonato, brasileiro, né? E aí, no ano passado, eu, diretor técnico, aí me liga, manda um WhatsApp, o Andrius, lá de Criciúma. Esse garoto, ele tem uma história, ele sofreu um acidente, e aí ele
Ele anda de muleta e na cadeira de roda também. E aí ele me mandou uma mensagem que que ele já treinou karatê, ele treinava karatê antes de sofrer o acidente. Aí ele tinha parado, sofreu o acidente, ficou muito tempo parado, mas ele tinha voltado a treinar com o professor dele, com o professor lá de Criciúma, eu não lembro agora o nome, e ele queria voltar a competir, mas aí na categoria de PCD. O que eu achava, se era possível, não era possível, eu digo, não, com certeza é possível. É possível e nós queremos que você venha. E ele veio. Veio no primeiro evento, participou. Já Santa Catarina já tem alguns anos aí que tem essa categoria e tem alguns atletas participando. E aí o Andrius foi para o Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro, se não me engano agora. E ele foi convocado para a seleção brasileira, ele vai para o Sul-Americano, PCD, representar o Brasil. E sábado lá no Série B, a gente viu que ele está agora arbitrando. Ele fez o curso de árbitros também. E ele foi sábado lá, trabalhou o dia todo lá, arbitrando, ajudando a federação. Então, assim, esse pessoal é um exemplo pra gente, tá? Sim. É um exemplo. Eu não sei, tu tá mais tempo no Karatê, pode falar, mas eu acredito que ele é o primeiro árbitro PCD aqui do estado, né? Do estado... O Jackson também fez os cursos, né? Só que mas o Jackson ele não atuou, né? É. Mas o Jackson também fez os cursos de árbitro, mas ele é o primeiro árbitro, assim, cadeirante, sim, com certeza. Até, Andrews, se você estiver assistindo a gente, fica o convite, cara, no próximo podcast, quem sabe a gente traga você aí, se você topar vir até Joinville, né? Pra gente trocar uma ideia, eu acho que vai ser bem interessante. Quero deixar aqui um abraço para você, Andrews, e um abraço pro Jackson Meirelles, Toigo, o nosso karateca aí, o nosso... O Jackson também é um cara que tem que estar aqui, né? Em algum momento ele vai estar aqui, provavelmente. É outra figuraça. Eu já conto ele como participante, porque ele sempre tá participando de tudo. A gente tava comentando, eu treinei com o Jackson ontem, tô até meio dolorido aqui, porque o Jackson bate pesado. Ele bate pesado, a mãozinha dele é pesada. Então, vamos lá, tem duas perguntas seguidas aqui, que já foram respondidas basicamente, mas a gente pode só dar um retorno, que é: há quantos anos o senhor pratica o Karatê e qual o ano de fundação da Yokohama? Isso já foi mais ou menos respondido, 88, 2023, 35 anos, né? E a Yokohama faz 30 anos agora de fundação. Dia 12 de maio, né? 12 de maio de 2023. Posso fazer outra pergunta? Claro. Outra pergunta que é inclusive um seguidor do Instagram que já conhece toda a trajetória da Yokohama, né? Ele pergunta o seguinte: uma vez que a Yokohama basicamente já conquistou tudo que tinha para conquistar, em termos de troféus, prêmios e tudo mais, qual a maior motivação agora para seguir em frente? A nossa maior motivação? Isso. Continuar formando um cidadão do bem, pessoas decentes, pessoas esforçadas, pessoas que levam o lema do Karatê junto com eles. Esforçar-se para a formação do caráter, criar o intuito de esforço, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Esse lema é todo dia que eles, lá no dojo eles falam, né? Conter o espírito de agressão, não ser agressivo. Então, assim, é isso que nós queremos, é formar os cidadãos, formar pessoas boas. E, claro, continuar vendo a Yokohama no pódio, ganhando os estaduais, ganhando o brasileiro, formando atletas para a seleção brasileira, para levar o nome do Brasil lá fora, trazer os resultados para cá, trazer esse resultado aqui para a nossa cidade. Aqui em Joinville tem 5, 6 campeões esse ano aqui, ó, de karatê, lá no Pan-Americano, lá no Sul-Americano. 5 não, nós classificamos 12. Desses 12 nós vamos trazer aí 8 medalhas. Vamos trazer para Joinville. Cidadão joinvilense aparecendo no cenário mundial. É isso que nós queremos. Quem sabe um dia até Joinville deixe de ser a cidade da bicicleta e vire a cidade do karatê, né? Quem sabe? Posso para a próxima? Claro. Aqui? Temos mais duas perguntas só. A penúltima: como você se sente sabendo que a Yokohama hoje é um dos maiores clubes do Brasil? A gente já comentou um pouquinho sobre essa proeminência, né, da Yokohama. Eu me sinto orgulhoso, sabendo de onde nós viemos, com toda a dificuldade que nós tivemos. Esses anos todos aí trabalhando e formando karatecas, não só campeões, né, gente? Vamos falar lá, formar karateca. Karateca, ele é um campeão, sim, mas ele segue os ensinamentos do karatê, ele segue as doutrinas, né? Ele é disciplinado, ele é esforçado, isso eu já acabei de falar, né? Então, é maravilhoso.
Eu me sinto orgulhoso, tenho o maior orgulho desse clube, me sinto honrado de ser o líder dessa garotada, ainda ser o líder deles, né? Um dia eu vou ficar nos bastidores assistindo e outras gerações que estão vindo aí, os outros professores nossos vão assumir totalmente esse legado e ele vai ficar. Um dia nós vamos embora e o legado vai ficar, aí o Yokohama vai ficar aí formando, vai ficar aí ganhando competições, formando atleta, formando cidadão. Tenho certeza disso. Ótimo. Quer fazer a última pergunta? Tem mais uma aqui. O que você falaria para um atleta que busca uma melhor experiência, conhecimento, porém ele é limitado, enfim, o seguidor não deixou aqui bem claro o que é, porém ele é limitado, né? O que você falaria para ele, assim, questão para estimular? Um atleta que tem algum tipo de limitação, ele acha que ele é limitado, né? Eu acredito que é nesse sentido. O karatê é a modalidade esportiva ou o karatê em si que você se supera todos os dias. Então, a superação vai fazer com que esse atleta que é limitado, ele consiga superar o seu limite, ir mais longe, ele vai superar novamente e vai mais longe e ele vai ser o campeão daquilo que ele deseja ser. Mesmo com limitação, se ele tem limitação para chute, mas ele vai treinar bem uma técnica de soco. Se ele tem alguma limitação para fazer técnica de soco, mas ele tem habilidade para chutar, ele vai aprender, vai melhorar essa técnica do chute e vai ser um campeão também. E ele vai sempre buscar aquela dificuldade. Eu tenho dificuldade para chutar com a perna esquerda. Então eu vou treinar o dobro a minha perna esquerda. Tem um exemplo aí de jogador de futebol quem que é o que batia pênalti, ficava batendo pênalti, não sei quantos pênaltis ele batia lá. Tinha uma história de um jogador de futebol. Eu também não sou muito ligado em futebol. Mas vamos lá, se ele chuta mal com a esquerda, ele vai treinar mais a esquerda, ele vai conseguir superar isso. Então, limitação existe sim, mas você consegue superar. E o karatê é esporte de superação. O maior inimigo está dentro da cabeça da gente. Está dentro da cabeça dele. Na verdade, ele tem que virar a chavezinha lá na cabeça dele. E tirar essa trava que ele tá com uma trava ali dizendo que ele tem limitação. Ele não tem. Ele tem que tirar essa trava. É aquela história, eu não consigo. Não existe. Consegue. Todos conseguem. Eu tenho exemplo lá de Master. Os caras começam a treinar karatê com 45 anos. E treinam 1 ano, 2, eu digo assim, vamos no campeonato. Não sei, professor, vamos. Eu levei agora o Carlos no campeonato. O Carlos ganhou 2 medalhas de ouro. Levei o Leocádio, faixa branca, treina 6 meses. Comigo, inclusive, com as crianças, treinando com as crianças. Treina com as crianças, com os filhos dele. Aí foi lá, foi vice-campeão no comitê. Então, assim, eles têm limitações, mas eles estão se superando todas as aulas, todos os dias. Sim. E eles continuando a treinar, eles vão chegar em níveis que eles nem imaginam que eles vão conseguir chegar. Bom, eu acho que as perguntas eram essas. Vamos fazer um encerramento aqui nosso, mas antes de tudo, professor, tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Deixar algum recado para o pessoal que está acompanhando aí o nosso podcast? Se só quiser dar tchau também, tá tudo certo. Deixar aqui para a comunidade do Karatê, os karatecas de Joinville, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Vocês já treinam, já conhecem o Karatê, já são apaixonados pelo Karatê. Continuem, se esforcem, não meçam esforços para vocês conquistarem o que vocês têm de objetivo pessoal para vocês. E as pessoas que não conhecem a nossa modalidade, que não treinaram, nunca viram um treinamento de Karatê, tem aquela imagem que é um esporte violento, é um esporte de luta, que se colocar o filho vai ficar violento, está enganado. Pelo contrário, se o teu filho for fazer Karatê, ele vai se tornar uma pessoa calma, tranquila, equilibrada emocionalmente, serena e se precisar utilizar o Karatê para autodefesa, ele vai conseguir. Ele vai ter condições de se defender melhor. Hoje nós estamos vivendo num mundo muito doido, maluco entrando em escola com facão e matando as crianças e fazendo besteira. Então, assim, se você é um artista marcial, se tem essas habilidades de defesa pessoal, você vai conseguir
se sair um pouco melhor de uma situação de risco dessa, né? Então leve os seus filhos para conhecer um dojo de karatê com um bom profissional, de preferência da Yokohama, que eu posso indicar, né? E conheça o karatê, a modalidade esportiva e marcial do karatê. Disciplina, respeito, bons modos, educação, uma coisa que a gente prega todos os dias nas nossas aulas. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, eu deixo aqui o convite em qualquer núcleo da Yokohama, da cidade. Se alguém quiser os endereços, aí depois pede aí para os meninos, aí para o Ícaro e para o Vitor. Leve o teu filho para conhecer onde é mais próximo da tua casa. Deixa ele fazer umas aulas lá, que eu tenho certeza que ele vai gostar. E quem sabe a gente forma mais um cidadão, forma mais um campeão, mais um karateca na nossa cidade. Professor, muito obrigado pela presença. Eu vou encerrar aqui falando com vocês. Primeiro, né, antes de encerrar efetivamente, eu gostaria de falar mais uma vez, agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, a Zanshin, a Curcumi e a Marmilove. Novamente, só vou reiterar agora de maneira mais direta, o link deles está na descrição. Conheçam nossos patrocinadores, eles apoiam o nosso projeto. Eles nunca tinham visto o podcast acontecendo de fato. Sim. E eles apostaram na nossa entrega, no nosso compromisso de levar o karatê a mais lugares, levar o karatê às redes sociais, aos meios digitais, porque eles acreditaram naquilo que a gente ia fazer. Então, muito obrigado a vocês pelo comprometimento com essa causa, em levar o karatê adiante, levar o karatê para mais lugares, né? Também quero pedir para vocês que assistiram até agora, comentem aí no vídeo situações que vocês já passaram com o karatê, porque esse podcast ele é feito para quem já pratica o karatê e para quem não conhece ainda. Então, se você tem dúvidas sobre o karatê, deixe suas dúvidas, a gente vai fazer de tudo para responder um por um. E se você pratica, comente as suas histórias de superação, tudo que você já vivenciou com o karatê até hoje em dia, até hoje, né? E é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Vitor, quem sabe a gente se agrada com algumas dessas histórias, né, Ícaro? E traz, né? Nos próximos podcasts pode ser você. Então, participa, comenta ali embaixo, conta o que você faz, se você é atleta, se você é praticante, tá? Dá o seu feedback aí pra gente, porque a gente é muito contente aí em estar trocando figurinha, conversando com o pessoal do karatê. Porque, bom, quem é karateca sabe, não tem coisa mais gostosa no mundo do que viver o karatê. Isso. Né? Deixa sua sugestão aí embaixo, que a gente traga quem aqui para conversa. Deixa o nome de atleta, professor, enfim, de Santa Catarina melhor no começo, agora mais fácil, mas deixa o seu comentário aí e a gente vai atrás. Mais um detalhe, se você que não tem condições de patrocinar, não tem uma empresa, mas quer apoiar o projeto, também nesse comentário fixado vai ter uma chave Pix. Você pode fazer uma contribuição no valor que você achar que é tranquilo para você, que é possível, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.